Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de falar de série da Netflix, O Poder e a Lei, série dramática que mistura tribunal, um pouco de policial e é bem divertida. É sobre ela que eu falo hoje aqui, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem nas redes sociais com os conteúdos diferentes. Aposto que vocês vão gostar. Então vamos para O Poder e a Lei, essa série de 2022. A gente tem na Netflix 2 temporadas e eu acabei de perceber que a terceira já começou a ser filmada. É uma série para TV americana, então a primeira temporada já está lá nos Estados Unidos. Porém, a Netflix acabou de confirmar a terceira temporada, ou seja, ela vai também colocar à disposição de seu público essa série que mistura, como eu disse, tribunal, advogados, um pouco de policial, dramática e é bem divertida, tem um approach interessante, apesar de uma temática mais pesada. O que a gente encontra então em O Poder e a Lei? A gente vai encontrar o advogado Mickey Haller. Ele é um cara vivido pelo ator Manuel Garcia Rulfo, que é mexicano e tem uma história, de certa forma, similar à do personagem. Pensando no ator, ele nasce no México, ele é mexicano, vai para os Estados Unidos, estuda teatro lá e não foi assim, até onde eu pude entender, tão bem sucedido em produções do cinema e da TV. Mas ele volta para o México. No México, ele faz uma série de produções lá e aí volta para os Estados Unidos, onde faz bastante sucesso, vai estar presente em vários filmes. E aí, o que acontece na série? Eu não sei se ele faz o papel de mexicano ou de americano, agora fico em dúvida na série, mas o fato é que ele está nos Estados Unidos, os pais se separam e ele vai para o México com a mãe. E fica um tempo no México, depois volta para os Estados Unidos. Então tem essa certa similaridade com a própria história do ator. E ele tem um acidente na história. Então começa a primeira temporada ele retornando desse acidente. Ele estava afastado. Ele que era o advogado do Lincoln, do carro Lincoln, um carro azul. Ele era um advogado de muito sucesso, mas sofreu um acidente e com isso ele se afasta e acaba tendo que utilizar muitas medicações, opioides para passar a dor e com isso ele se vicia e precisa dessa forma ficar afastado e a vida dele fica bastante complicada. Só que o que acontece? Um advogado bem estabelecido é morto. Ocorre esse assassinato e esse advogado tinha uma série de casos pendentes, ele tinha um monte de clientes e um principal, que era um cara acusado de assassinar a própria mulher, que tinha um impacto muito grande da opinião pública e parecia bastante óbvio que ele era o culpado, só que ia para júri popular esse crime quando o advogado responsável pela defesa dele foi assassinado. E aí, uma juíza chama o Mickey para que ele assuma o caso, todos os casos desse advogado nos tribunais, que ele substitua completamente esse advogado que foi assassinado. Inclusive, tá acontecendo a investigação de quem matou, que provavelmente, como foi um assassinato, pode ter uma ligação com um dos casos que ele estava investigando. E aí o Mickey, ele vê a oportunidade de voltar ativa.
e começa então, assume sim, essa juíza que impõe uma série de regras para ele, com uma austeridade um tanto exacerbada. Ela vai pedir para que ele preste contas de tudo que ele está fazendo, que isso seja assim milimétrico com ela. Ele exige todo um comportamento dele, faz uma entrevista para que ele meio que prove ser capaz de assumir aquela carga pesada. Por quê? Os julgamentos, alguns simples, era só com o juiz apresentar o caso, já estava tudo agendado. Então, tipo, para aquele mesmo dia ele já tinha um caso para defender, mais ou menos isso, sem muito tempo para pensar sobre o assunto. Então, isso vai dar toda a dinâmica da série da primeira temporada. Ele tem o caso principal, que é esse do assassinato que eu comentei, do milionário do mundo dos games acusado de matar a mulher dele. Esse é um caso que vai percorrer todos os episódios, todos os 10 episódios da primeira temporada. Mas em cada episódio tem um pequeno caso que vai ser também resolvido. E aí eu devo dizer que eu acho divertido, no sentido de que esses pequenos casos, ele é um tanto genial. Ele bate o olho, ele tá assumindo ali, nos 45 minutos do segundo tempo, ele bate o olho no processo, ele vê a pessoa que está sendo acusada, vê quem está acusando e pá! Ele tem sempre uma solução, um pedido ao juiz, uma alegação um tanto contundente e que livra uma boa parte das pessoas. É divertido, eu diria, é um pouco genial, mas é divertido. E a gente vai também conhecer a ex-esposa. Ele tem duas ex-esposas, melhor dizendo. Ele coloca a primeira e a segunda. Com a primeira, ele teve uma filha e é aquela que ele é apaixonado ainda. Vivido por quem? Neve Campbell. Ah, quem não conheceu Party of Five? Não, muita gente não conheceu Party of Five, ou O Quinteto, é assim que foi traduzido para o português. Era uma série que eu assistia quando eu era mais jovem, dos filhos que ficaram órfãos, e era um baita dramalhão. É uma série dramática da TV americana. E a Neve, que também foi estrela de Pânico, ela é a primeira esposa do Mickey, aquela que ele ainda tá apaixonado. Aí tem a segunda esposa, que trabalha com ele. Eles casaram, nessa separação com a primeira, ele acaba embalando e se casando. Isso que a gente vai entender, porque ele já começa essa primeira temporada separado das duas. Mas essa segunda acaba ficando mais amiga dele e acaba assumindo essa reabertura do escritório de advocacia dele. E ela vai, na verdade, casar com o Cisco, ou melhor dizendo, tá namorando com o Cisco, apelidinho de um cara que ajuda o Mickey a desvendar os mistérios. Ele faz um trabalho sujo, ele investiga, sabe? Aquele investigador que o advogado americano tem para desvendar, conseguir provas, para montar o caso de uma forma mais bem sucedida. E aí a gente tem, durante todos os 10 episódios, esse caso do dono dessa empresa de games, milionário, super arrogante, insuportável, sendo acusado de matar a mulher. É claro que ele afirma de todas as formas que é inocente. E veja, é interessante porque a gente tem um advogado de defesa, ou seja, não é o promotor. Ele tá geralmente do lado supostamente errado da história. Ele tá do lado do acusado. E ele tem que trabalhar com as informações que ele recebe desse acusado. Então é muito legal porque você fica o tempo todo se perguntando, pelo menos eu fiz isso. Será
que ele tá falando a verdade ou não, porque é a palavra do cara. Não existem provas determinantes a ponto de você ter certeza absoluta do cara ser inocente ou culpado. Então é um júri popular montado, aliás, eu acho que é nessa temporada que ele monta o júri, eu não sei se é na primeira ou na segunda temporada, porque já tem a segunda também disponível, e aí você entra, tem uma certa sequência da primeira na segunda, tem um restinho de crime ali que fica devendo um pouquinho, então você vai ter pelo menos uns 2 ou 3 episódios na segunda temporada que acaba retomando casos da primeira temporada. Mas é um novo caso que vai ser o principal. Além dos pequenos casos que ele tem, a cada episódio você tem o grande caso. Na segunda temporada já é um outro cenário, ele já tá restabelecido no mercado, porque ele tava meio que num momento probatório de retorno, provando para todos que estava limpo, sem drogas. Veja, as drogas que ele consumia eram analgésicos. Era nesse sentido o vício dele. Mas não deixa de ser um vício. Então ele tem que se provar, tá limpo e ser competente, ser aquele advogado que tinha fama, o advogado que dirigiu Lincoln, o advogado que era demais. Ele tem que se provar incrível, porque ele diz que ele é incrível, ele tinha um passado assim, mas até então ele precisa, peraí, eu ainda sou o mesmo, mais ou menos isso. E ele se restabelece, e na segunda temporada ele já chega meio que por cima da carne seca. E aí vai ser uma situação um pouquinho diferente. O novo crime que ele vai ter que defender uma pessoa é uma pessoa de relação dele. Ele conhece uma pessoa e ela acaba sendo acusada de um crime. Ele que tem uma relação pessoal com ela, e isso complica muito. Imagina um advogado, ele tem que cortar essa relação e vai da mesma forma surgir aquela dúvida: ela é ou não culpada? Porque ele não sabe e a gente também não. E a gente vai tendo essas informações acrescidas ao longo de todo o processo. É muito divertido, é leve, apesar de uma temática de crime, de assassinato. Você imagina, não, transcorre de uma forma muito interessante. Então, numa dessas 2 temporadas, eu não lembro qual, você vai ver a escolha do júri, a estratégia que o advogado usa. Então é bem legal. A nota, gente, é 7.7. A história é baseada em livros do Michael Connelly. Aqui eu mostro para vocês tanto o Poder e a Lei como esse filme que tinha o Matthew McConaughey, que era um advogado. É uma história muito legal. Ou seja, o Michael Connelly, ele é bem famoso em adaptações para o cinema, com filmes bacanas, com essa série que eu tô achando bem legal. Tem umas sacadas, umas surpresas, umas reviravoltas, mas de uma forma leve, não é tão pesada como muitas vezes uma série de tribunal é. Então eu acho que vale a pena. 7.7 é uma boa nota para uma série. Ela é divertida, digamos, para quem gosta dessas séries de tribunal que misturam um pouquinho de policial. Então eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.